Salvete omnes. Meus cumprimentos a todos os que participam de mais esta exposição da série Registros sobre Registros, que tem agora o número 437. Eu, em primeiro lugar, agradeço muito a hospedagem deste nosso já largo projeto de estudos no direito registral imobiliário. Agradeço, como eu digo, a NOREG do Estado do Paraná, o que faço com extensão a todos os integrantes dessa entidade, ao Dr. Matheus Afonso Viro da Silva, que ora preside. E também agradeço aos meus confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Bom, quero mais uma vez lembrar que no final deste mês de outubro haverá em Coimbra uma reunião importante de estudos, que se fala em uma verdadeira imersão em matéria do direito extrajudicial, com o apoio da EMAP, do Estado do Paraná, do CENOR, que é o Centro de Estudos Notariais e Registrais, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, sob a presidência da estimada professora Mônica Jardim, que é também integrante de número da nossa Academia Paranaense, e da NOREG do Paraná, ali representada, entre outros valiosos nomes, pela professora Mônica Dalla Vecchia. Olha, deve ser um encontro importante do ponto de vista acadêmico. Eu estou muito curioso para verificar os resultados, mas igualmente também uma oportunidade de nós termos um contato pessoal, presencial. Quem, como é o meu caso, já ultrapassou de há muito o meridiano da vida, sabe que os congressos, sobretudo, propiciam a ocasião de conversas importantes, que são as chamadas conversas intervalares, ou seja, conversa nos intervalos das sessões. Ali trocamos ideias, vemos nascer projetos. Muitas das coisas que eu fiz ao longo da minha vida nessa área do direito extrajudicial, estudos, cursos, meditações, aprendizados nessas conversas, quanto aprendizado não recebi daqueles que estão nas trincheiras, né, dos registros e das notas, e, portanto, é uma ocasião importante. Eu concito a todos que puderem comparecer, que compareçam. Serão 4 ou 5 dias acredito eu, de grande proveito intelectual e pessoal, fora do plano intelectual, seja aí proveito estimativo, proveito afetivo, proveito moral. Bom, fica aí feita a minha concitação a que compareçam a este evento. Bom, vamos terminar aqui a lista do inciso 2º do artigo 167 da Lei de Registros Públicos e já hoje iniciarmos o exame muitíssimo mais interessante do que essa lista de averbações do artigo 168 da Lei de Registros Públicos. Essas duas últimas averbações, das que nós já tratamos, e que estão previstas no inciso 2º do artigo 167, eu só farei aqui um apontamento delas, mostrar que elas existem, porque, na realidade, pouco ou nada há a dizer sobre este assunto, e seguramente sem grande relevo. Por isso, eu já quero, de imediato, partir para outro ponto, que é o do artigo 168. Então, eu deixarei apenas referidas, ou seja, o escopo aqui, a intenção aqui é não saltar advertidamente, conscientemente, nenhum dos pontos relativos ao registro de imóveis na Lei 6.015. Portanto, eu não quero saltar as derradeiras duas hipóteses de averbação que estão elencadas no inciso 2º desse artigo 167. Mas apenas vou apontá-las, como eu disse, e trataremos, em seguida,
começaremos a tratar do artigo 168. Essas hipóteses, essas duas hipóteses que eu mencionei, que são as últimas da lista do inciso 2º do artigo 167, parece-me realmente bastante que nós só as refiramos, as mencionemos, sem exigências de exposições e explicações. Então, a primeira delas fala do averbamento da extensão da garantia real de uma nova operação de crédito, tanto que esteja autorizado em lei, é o item 37 do inciso 2º do artigo 167, que foi incluído por um artigo, o artigo 5º do Marco Legal das Garantias, aquela lei 14.711, de outubro de 2023. E a segunda averbação dessas duas hipóteses é do contrato entre gerador e desenvolvedor de projeto de crédito de carbono. Então, corresponde ao item 38 do inciso 2º do artigo 167 e foi incluído esse item pelo artigo 55 de uma lei de 2024, a Lei 15.042, de 11 de dezembro de 2024. Bom, cuidemos, pois, do artigo 168, que é aquilo que me parece mais interessante. Esse artigo diz que na denominação geral, na designação genérica de registro, ou seja, com o vocábulo registro, com o termo registro, consideram-se englobadas a inscrição e a transcrição, quer dizer, dois outros nomes, dois outros conceitos, a que se referem às leis civis. Então, está dito isso, ou seja, com o nome registro, passam a considerar-se englobadas, a partir da vigência da lei, a inscrição e a transcrição, termos esses referidos nas leis civis. Por que se fez isso? Para a gente entender e louvar aqui a prudência do legislador. Em geral, normas como essas, que são normas de algum modo definitórias, não são convenientes. Elas são frequentemente... Isso já vinha do direito romano, não é? Os autores do direito romano clássico, ao tempo do direito romano clássico, já combatiam o perigo dessas definições. Mas aqui ela me parecia conveniente para evitar um mal maior, que seria deixar em aberta a discussão sobre o que se entendia por registro com a Lei 6.015. É que essa Lei 6.015, que é de 73, entrou em vigor em 1976, quando ainda vigorava o nosso Código Civil de 1916. Ora, abstraindo aqui de referências à legislação extravagante desse código, nós vamos falar alguma coisa disso na próxima exposição, mas eu vou deixar à margem um conjunto de referências a essa legislação extravagante. Nesse mesmo código de 1916, nós podemos mencionar alguns dos muitos usos do vocábulo transcrição e inscrição e de correlatos deles, né? Inscrito, transcrito, inscreva-se, inscrever-se, transcreva-se, transcrever-se, etc. Então, por exemplo, já temos algumas ideias. Já no artigo 73 do Código, fala-se, ali está se tratando da instituição do bem de família, diz-se ali que deverá constar da escritura pública transcrita no registro de imóveis. Muito bom. 135 fala de um instrumento particular, da prova que ele pode produzir, que emana desse instrumento particular, mas que, em relação a terceiros, esses efeitos não ocorrem antes de transcrito no registro público. Aí está novamente uma referência à transcrição, por meio desse correlato transcrito. O 261, igualmente, fala que as convenções antinupciais, aqui estamos tratando dos pactos antinupciais ou pré-nupciais, que só terão efeito em relação a terceiros depois de essas convenções serem transcritas pelo oficial do registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. Transcrição. O 530 tem lá
a hipótese da aquisição da propriedade imóvel pela transcrição do título de transferência no registro de imóveis. O 531 fala também da transcrição dos títulos translativos da propriedade imóvel por ato entre vivos. Uma especificação do 530. O 532 fala também serão também transcritos, etc. Aí ele relaciona vários títulos. O 533 fala dos atos sujeitos à transcrição, que não transferem o domínio, senão da data em que se transcreverem. Aí estão duas referências à transcrição ou a um correlato. O 534 trata igualmente da transcrição, fazendo referência ao protocolo. Aí vamos lá à frente, o 697 fala das servidões aparentes. E aí, as servidões não aparentes, aliás, não aparentes, que só podem ser estabelecidas mediante transcrição no registro de imóveis. O 698 vai falar na posse incontestada e contínua de uma servidão. Autoriza o possuidor a transcrevê-la no registro de imóveis. Fala no 708 outra vez em relação à transcrição, menciona-se aí que uma vez transcrita ela só se extingue quando cancelada. O 709 volta a falar do cancelamento da transcrição da servidão. O 715 fala da transcrição do usufruto imobiliário no registro de imóveis. O 753 falará disso em relação à renda constituída por disposição de última vontade. Também ali se fala enquanto não transcrita no competente registro. O 760 fala da anticrese e fala aí da transcrição novamente. O 796 também usa a expressão transcrito. E vai por aí afora, 808, 811, falando da hipoteca, 837, trata também de que antes de inscrita a primeira hipoteca, sobrestará o registrador para escrever a segunda hipoteca, a inscrição, etc. 838 fala também em inscrição, 839 fala na inscrição, 840, 841, 842, 845, 848 e vamos ao 856, que fala largamente 3 vezes em transcrição e 1 vez em inscrição. Então, só o Código Civil de 16, que estava em vigor quando a Lei de Registros Públicos passou a viger no país, em 1976, já trazia várias referências à transcrição e inscrição. Então, efetivamente havia necessidade de que, tanto que se quisesse como se quis, utilizar uma terminologia tecnicamente nova. É claro que a palavra registro já era conhecida de há muito. Era mencionada na própria lei, no próprio Código Civil de 16 e era também mencionada na legislação extravagante. Mas tanto que a Lei 6.015 quis, tecnicamente, indicar um conceito muito estrito, embora aqui, vamos lá com parte, tem um sentido genérico e tem um sentido especial. E não só isso, nós vamos ver que, se nós formos visitar a Lei 6.015, vamos também mostrar várias acepções que não são desse sentido de ato praticado. Nós já vamos ver alguma coisa a respeito do assunto. Mas, tanto que se quis adotar uma terminologia quanto ao ato praticado, ou quanto aos atos praticáveis no ofício imobiliário, utilizando a palavra registro, era necessário, realmente era prudente, que então se indicasse que as antigas transcrição e inscrição mencionadas na legislação civil ainda em vigor estavam abrangidas pela nova terminologia. Isso foi me parece muito prudente. Então, é sempre observar que algo que vem da linguagem comum não pode ignorar-se na vida jurídica. O direito é feito para atender a uma realidade vital, a um fato vital. E, portanto, uma vez que o legislador resolveu, mal ou bem, adotar
quanto aos atos, deixando de lado o conceito de instituição, conceito de cartório, o local onde os atos se realizam. Quanto aos atos, a expressão registro, para, com isto, também significar a inscrição e a transcrição, que já estavam previstas nas leis, nas normativas vigorantes, era prudente dizer isto claramente na lei, para evitar que as discussões se estabelecessem com resultados muito discutíveis. Então, se nós vamos ver no Código de 16 mesmo, nesses artigos que nós mencionamos, então nós vamos lá, no artigo 73, aquele que trata do bem de família, diz que a escritura pública é transcrita no registro de imóveis. Então, a palavra registro já estava no Código Civil. O 135 também fala, antes de transcrito, no registro público. O 261 fala também pelo oficial do registro de imóveis. O 530, igualmente, transcrição do título de transferência no registro do imóvel. 531, transcrição no respectivo registro. E aí vai, toda hora mencionando registro de imóveis, o registro público, ou só registro, e em vários desses dispositivos essa mesma convivência da expressão transcrição, transcrito, ou inscrição, inscrito, com a palavra registro. Ora, nessas expressões que eu estou mencionando aqui, relativamente a registro, expressões repetidas, várias vezes a expressão registro repetida nos vários dispositivos do Código de 16, o que se tem é esse vocábulo, registro, significando um lugar ubi, ou seja, ubi significa onde, não é? Onde se realizam as atividades da transcrição e inscrição com objeto imobiliário, isso corresponde a algo da linguagem falada. Já vamos voltar a respeito do assunto. Ou a instituição correspondente, a instituição registral. Então, tem dois sentidos possíveis. Registro como lugar ubi, isso no Código de 16. Lugar ubi, ou registro como instituição correspondente. Muito bem. Por que eu digo que esse lugar ubi é da linguagem comum? Uma vez, quando estava a discutir o uso da expressão serviço, eles gostam muito da expressão serviço, porque ela reduz bastante o registro de imóveis. Então, aqueles que... alguns fazem isso sem advertir, mas aqueles que têm uma impressão pouco favorável, pouco benigna dos registros públicos, não é? Direito de ter opinião que queiram ter, reduzem essa instituição à ideia de serviço, porque, de algum modo, tentam, com isso, muitas vezes, pejorar essa realidade. Nem todos fazem isso com esse propósito, né? Muita gente usa porque está na lei, porque isso, porque aquilo. Bom, mas muitos usam exatamente para pejorar a instituição. Por isso eu jamais me adaptei, me aclimei a esse uso, falar em serviço, e procurei, quando necessário, usar a palavra atividade, em outras, utilizar a expressão instituição, e tratei de mostrar uma coisa que me parece ainda vigente. Quando alguém... Eu vejo aqui as minhas filhas, as que advogam, quando tem que ver alguma coisa, né, no registro de imóveis, não falam estou indo ao serviço de registro de imóveis. Falam, estou indo ao cartório, ou estou indo ao registro, ou estou indo ao cartório de notas, ou estou indo ao tabelionato. Nunca nenhuma delas usou a palavra serviço. E, aliás, eu nunca vi nem mesmo alguns dos meus colegas com quem... eu tenho que ver um assunto de uma escritura, estou indo ao cartório, ou estou indo ao tabelião. Mas ninguém fala, estou indo ao serviço. O que demonstra que o uso comum da expressão é de um lugar ubi, e não, digamos assim, da fisiologia, da maneira de funcionar desse lugar, desse cartório. Onde o senhor trabalha? Pergunta a um escrevente. Eu trabalho no cartório tal. Ninguém fala, eu trabalho no serviço tal. Fala no cartório tal. Indica o lugar ubi. Ou a instituição correspondente, a instituição registral, a instituição notarial, etc.
Bom, então, quando se vai ler aquele artigo 856 que fala que o registro de imóveis compreende a transcrição dos títulos de transmissão da propriedade, a transcrição dos títulos enumerados no artigo 532, a transcrição dos títulos constitutivos de ônus reais sobre coisas alheias, e o quarto inciso, a inscrição das hipotecas, o que nós temos é a indicação, já agora, de atos. Transcrição, 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 inscrição. Mas compreendidos por uma instituição, o registro de imóveis. Então, aqui o que nós temos é que a expressão registro, no caput do artigo 856 do Código de 16, compreendendo a transcrição e a inscrição, adotava-se uma ideia geral daquilo que se fazia no registro de imóveis. Então, o que se trata aqui com a Lei 6.015, nesse artigo 168, é de apontar uma nova acepção. Nós podemos chamar essa acepção de acepção normativa, para o termo registro, que significava no Código anterior um lugar ou uma instituição, no Código de 16, mas que com a Lei 6.015 passa também a significar, para atender ao constante das leis então vigentes, um gênero que compreende os conceitos de transcrição e inscrição. Ora, então, eu não estou indo ao ponto de dizer que a palavra registro, antes da Lei 6.015, já não se usasse, e isso sobretudo na literatura jurídica do extrajudicial, também com sentido de ato. Também podia-se falar em registro com sentido de ato, além do sentido de lugar e de instituição. Não, portanto, não estou negando que isso se pudesse fazer. Mas era preciso, e o legislador da Lei 6.015, a meu ver, foi de todo discreto, de todo prudente nesse passo, solucionar um problema que não era só terminológico, não era só um problema de terminologia, usar uma expressão ou outra, mas era um problema categorial, problema, podemos dizer assim, conceitual. Por isso sempre achei que foi muito prudente essa norma do artigo 168, ao estabelecer que os antigos atos de transcrição e inscrição passavam a ser englobados na expressão registro. E sobre isso vamos prosseguir na próxima semana. Eu queria também, ao encerrar aqui essa exposição, e insistir em que os que puderem compareçam nessa nossa reunião de Coimbra, dizer-lhes que, como um excesso de amizade, isso se chama liberalium amicorum, ou seja, livro de amizades ou de amigos muito generosos. O fato é que se lançou em Roma, no dia 19 de setembro, agora, passado, esse livro que está aqui, ó, Jurisprudência e Tradição, organizado por Miguel Ayuso e por Daniel Serpentino, com estudos que se dizem em minha homenagem, e, como eu disse, muito generosos, muito generosos. O professor Miguel Ayuso é um conhecido constitucionalista e filósofo político, filósofo da política espanhol, magistrado espanhol, que hoje pode ser considerado talvez o maior nome do direito constitucional da Espanha, um dos maiores nomes, pelo menos, e provavelmente o mais agudo filósofo da política da Espanha, um dos maiores do mundo. Na verdade, hoje, o Miguel Ayuso, que é muito jovem, mas que tem um trabalho literário magnífico já, e conhecido em toda parte. Ele frequentemente está aqui na América, não é? na América do Sul e na América Central, e às vezes nos Estados Unidos, fazendo palestras e tudo, conhecido, pode-se dizer, um nome referencial. E o Daniel Serpentino é um magistrado aqui de São Paulo, muito valioso, bastante jovem, mas já pós-graduado na Europa, pós-graduado aqui no Brasil, é doutor em Direito. Reuniram uma obra que interessante,
da qual participam, entre outros nomes, na área do extrajudicial, é importante consignar, o desembargador Vicente Abreu Amadei, que escreve sobre a prudência, e o magistrado Josué Modesto Passos, que fez um trabalho muito interessante aqui a respeito da reconstrução do direito registral que ele entende encontrar no meu trabalho. Isso é um resumo muito interessante, eu fiquei admirado pelo poder de síntese do Dr. Josué, e como ele apontou realmente, eu estou plenamente de acordo com o que ele escreveu aqui a respeito resumindo o meu próprio pensamento. Parece que ele foi muito feliz em encontrar os pontos adequados. Então, sobretudo em virtude desses dois trabalhos do Dr. Vicente, a respeito da prudência, e do Dr. Josué Modesto Passos, a respeito da reconstrução do direito registral, na minha obra, é que eu sugiro, descontadas as generosidades exacerbadas, as hipérboles manifestas a meu respeito aqui. Amigos servem para isso, né? Para descontar os nossos defeitos. É um dos atos de misericórdia espiritual, é exatamente o de termos paciência com os defeitos alheios. Eles tiveram muita paciência com os meus defeitos e publicaram esse livro. Esse está à venda pela editorial Lepanto e vai ser objeto de um relançamento, embora tenha sido lançado em Roma, como eu disse, em 19 de setembro, agora passado, vai ser objeto de um relançamento aqui em São Paulo, no mês de novembro. Oportunamente eu vou indicar isto, e nessa ocasião eu pretendo perpetrar uma pequena palestra, uma pequena comunicação para os que estiverem ali presentes. Bom, agradeço mais uma vez a todos os que participaram de mais esse encontro da série Registros sobre Registros, número 437, é muita coisa. E renovo minha saudação à Norégia do Paraná, na pessoa do Dr. Matheus Afonso Vigo da Silva, de todos os diretores dessa importante associação paranaense, e aos integrantes, meus estimados confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Como eu tenho dito agora, valete omnes!